Tradicionalmente, o sistema imunológico é estudado como um mecanismo de defesa único e sistemático. Contudo, evidências atuais demonstram que a resposta imune não é homogênea em todo o organismo. O presente trabalho tem como objetivo introduzir o conceito de imunidade regional, evidenciado como a pressão ambiental molda especializações imunes em diferentes tecidos. Tecidos epiteliais, por constituírem a interface direta com o meio externo, desenvolver estratégias distintas à pele exposta a trauma. E patógenos mantêm um perfil inflamatório e de resposta rápida. O intestino, em contato permanente com antígenos alimentares e microbiota comensal, priorizam a tolerância ativa mediada por IgA e células T regulatórias no GALT. Já o pulmão, que filtra milhares de litros de ar diariamente, adota uma postura seletiva no BALT, ignorando partículas incertas e respondendo apenas a ameaças reais. Em contrapartida, existem os locais imunoprivilegiados, como óleo, cérebro, testículo e a interface materno-fetal. Nesses tecidos, a inflamação é ativamente suprimida por meio de barreiras físicas, citocinas anti-inflamatórios como TGF-beta e mecanismo de apoptose via fase aérea. Isso ocorre porque o curso de uma resposta inflamatória nesses locais seria a perda de função irreversível, como cegueira ou dano neurológico. Compreender essas regras regionais é fundamental, pois sua quebra está na base de diversas patologias, doenças autoimunes, como Crohn e esclerose múltipla, representam falhas na tolerância regional. Alergias são eixos de reconhecimento em barreiras específicas. Além disso, a eficácia de vacinas depende da via de administração, que determinam qual tecido epitelial será treinado. Por fim, tumores malignos exploram mecanismos de privilégio imune para invadir a vigilância. Por fim, tumores malignos exploram mecanismos de privilégio imune para invadir a vigilância do hospedeiro. Portanto, esse trabalho busca demonstrar que a imunidade é contextual. O desafio não é possuir um sistema imune mais forte, mas sim um sistema imune inteligente capaz de aplicar a resposta correta, no local correto e no momento correto. Imunes regionais são conjuntos especializados de células, tecidos e mecanismos de defesa responsável pela proteção de determinadas regiões do corpo, principalmente o trato gastrointestinal, respiratório e a pele. Cada um desses sistemas possui características próprias para proteger o organismo contra agentes infecciosos, sem causar danos aos tecidos saudáveis. O sistema imunológico gastrointestinal possui uma função extremamente importante, porque o intestino está em contato constante com o ambiente externo, através dos alimentos, da água e dos micro-organismos ingeridos diariamente. O intestino abriga trilhões de bactérias que formam a microbiota intestinal, também chamada de flora intestinal. Essas bactérias são fundamentais para a digestão, produção de vitamina e equilíbrio do organismo. Por isso, o sistema imune intestinal precisa manter um equilíbrio muito delicado. Ele deve tolerar os micro-organismos benéficos e os alimentos, mas ao mesmo tempo reconhecer e combater vírus, bactérias e parasitas que podem causar doenças. A imunidade inata intestinal atua como a primeira barreira de defesa do organismo. Essa proteção acontece principalmente através do epitélio intestinal, que funciona como uma barreira física impedindo a entrada de micro-organismos entre as células epiteliais
existem funções celulares muito firmes, chamadas junções de oclusão, que evitam a passagem de substâncias nocivas. Além disso, ocorre a produção de muco pelas células caliciformes. Esse muco forma uma camada protetora que dificulta o contato direto dos micro-organismos com a parede intestinal. O intestino também produz substâncias antimicrobianas, chamadas defensivas, que ajudam a destruir bactérias e os outros agentes invasores. Diversas células de defesa participam desse processo, como os macrófagos, mastocitos e células dendríticas. Os macrófagos realizam a fagocitose, ou seja, englobam e destroem micro-organismos. Os mastocitos participam das respostas alérgicas, liberando substâncias importantes para a defesa. Já as células dendríticas são responsáveis por capturar antígenos e apresentar essas outras células no sistema imunológico. Resposta mais específica. Outro componente muito importante na imunidade gastrointestinal é o tecido linfóide, associado ao intestino, conhecido como CRAID. Nesse tecido estão presentes estruturas como as placas de Penter, localizadas principalmente no intestino delgado, que ajudam no reconhecimento de agentes infecciosos e na ativação das células de defesa. Além da imunidade inata, o intestino também possui imunidade adaptativa, que atua de maneira mais específica. Um dos principais mecanismos é a produção da imunoglobulina, ajuda a neutralizar micro-organismos e toxinas sem causar inflamação excessiva, protegendo a mucosa intestinal. Quando ocorre um desequilíbrio nesse sistema de defesa, podem surgir diversas doenças, como alergias alimentares, doenças inflamatórias intestinais e infecções gastrointestinais. Por isso, manter a saúde intestinal é fundamental para o bom funcionamento de todo o organismo. Os sistemas imunes regionais são conjuntos especializados de células, tecido e moléculas que protegem áreas do corpo que estão em contato constante com o ambiente externo. Entre eles, destacam-se o tecido linfóide associado à mucosa, conhecido como MALT, que inclui o tratamento gastrointestinal, chamado GALT. O tratamento respiratório, chamado BALT, é o tecido linfóide associado à pele, conhecido como SALT. Esses sistemas funcionam como verdadeiras barras de defesa, protegendo o organismo contra micro-organismos, toxinas e outros agentes invasores. O sistema imunológico gastrointestinal possui uma função exatamente complexa e importante. O intestino está em contato diário com trilhões de bactérias da microbiota intestinal, além de alimentos e substâncias extras. Por isso, o sistema imune intestinal precisa manter um equilíbrio delicado. Ele pode tolerar bactérias benéficas e antígenos alimentares, mas também precisa reconhecer e combater rapidamente micro-organismos patogênicos. Quando esse equilíbrio é perdido,
podem surgir doenças inflamatórias intestinais, alergias alimentares e infecções. A imunidade inata intestinal representa a primeira linha de defesa do organismo. Ela atua de forma rápida e inespecífica através de barreiras físicas, químicas e celulares. A primeira barreira é a física e a química. O epitélio intestinal é formado por células chamadas enterócitos, que estão unidas por junções oclusivas, conhecidas como Ting junctions. Essas junções impedem a passagem descontrolada de micro-organismos e substâncias nocivas para o tecido interno. Existe a camada de muco produzida pela célula caliciformes. Esse muco funciona como um gel protetor que separa a bactéria do epitélio intestinal. A camada interna é praticamente estéril, enquanto a camada externa é colonizada pela microbiota. Além das barreiras físicas e químicas, existe também a barreira celular. Os macrófagos residentes da lâmina própria possuem um papel fundamental. Eles fagocitam bactérias e partículas invasoras sem desencadear uma resposta inflamatória exagerada, evitando danos ao tecido intestinal. Os macrófagos também participam da defesa, liberando histamina e outros mediadores inflamatórios que aumentam a permeabilidade. As células dendríticas atuam como sentinelas do sistema imunológico. Elas conseguem capturar antígenos presentes no lúmen intestino ao entender seus detritos entre as células epiteliais. Depois disso, migram para os linfônodos mesentéricos, onde atuam linfócitos T e B, fazendo a ligação entre a imunidade inata e a adaptativa. Outro componente importante são as células linfóides inatas, principalmente a ILC3. Elas produzem a citoxina IL-22, que estimulam o epitélio intestinal a aumentar a produção de muco e peptídeos antimicrobianos, fortalecendo ainda mais a barreira de proteção. Portanto, a imunidade inata intestinal atua de maneira coordenada para impedir a invasão de patógenos e manter o equilíbrio de microbiotas intestinal. Quando necessário, ela também ativa a imunidade adaptativa, garantindo uma resposta mais específica, eficiente e duradoura contra agentes infecciosos. Sistemas imunes regionais são conjuntos altamente especializados de células, tecidos e moléculas responsáveis pela proteção de interfaces específicas no corpo com o ambiente externo. Os principais são o tecido linfóide associado à mucosa, que é a MALT, que inclui o trato gastrointestinal, GALT, o trato respiratório, BALT, e o tecido linfóide associado à pele, o SALT. O sistema imunológico gastrointestinal possui uma função única e desafiadora. Precisa manter tolerância a trilhões de bactérias comensais e antígenos alimentares, e ao mesmo tempo montar respostas rápidas e eficazes contra micro-organismos patogênicos. Esse equilíbrio entre tolerância e defesa é essencial para evitar doenças inflamatórias crônicas. A imunidade inata intestinal atua como primeira linha de defesa através de múltiplas barreiras físicas e químicas. O epitélio intestinal, formado por enterócitos conectados por junções oclusivas, que selam o espaço entre as células, impedindo a passagem descontrolada de micro-organismos. Camada de muco, produzida pelas células calicoformes,
forma um gel espesso que separa fisicamente as bactérias do epitélio. O muco é dividido em uma camada interna estéril e uma camada externa colonizada. Peptídeos antimicrobianos, células de Paneth. Na base das criptas intestinais secretam defensivas lisocima e Regli, que matam e inibem bactérias que chegam perto do epitélio. Barreira celular. Macrófagos, residentes da lâmina própria, são não inflamatórios. Fagocitam bactérias que atravessam o epitélio sem liberar grandes quantidades de citosinas. São inflamatórias, evitando dano tecidual. Os mastócitos liberam histamina e outros mediadores, que aumentam a permeabilidade vascular e recrutam outras células de defesa quando há invasão. Células dendríticas. Funcionam como sentinelas. Capturam antígenos do lúmen, estendendo detritos entre as células epiteliais. São a ponte entre a imunidade inata e adaptativa, pois migram para os linfonodos mesentéricos para ativar linfócitos T e B. Células linfóides inatas, principalmente ILC3, no intestino, produzem IL-22, que estimula o epitélio a produzir muco e peptídeos antimicrobianos. Essa resposta inata garante que patógenos sejam contidos rapidamente na mucosa. Se a barreira for rompida, este mesmo sistema ativa a imunidade adaptativa do Gout para uma resposta mais específica e duradoura. A imunidade respiratória e cutânea é fundamental para proteger o organismo contra micro-organismos e agentes nocivos presentes no ambiente. No sistema respiratório, a primeira linha de defesa é formada pelo epitélio ciliado, pelo muco e pelo movimento ciliar, que atuam juntos para impedir a entrada e remover partículas inaladas, como poeira, vírus e bactérias. Além disso, os macrófagos alveolares realizam a fagocitose de micro-organismos que conseguem alcançar os pulmões, enquanto as proteínas de surfactante auxiliam na proteção pulmonar e na resposta imunológica. Na pele, o sistema imunológico funciona tanto como barreira física quanto imunológica. A epiderme impede a entrada de agentes infecciosos e contém diversas células de defesa. Entre elas, destacam-se as células dendríticas, responsáveis por capturar antígenos e transportá-los até os linfonodos, onde ativam as células T e iniciam a resposta imune adaptativa. As células de Langerhans são o principal tipo de célula dendrítica presente na epiderme e possuem importante papel no reconhecimento de patógenos. Grande parte das células T do organismo está localizada na pele, principalmente células T efetoras e de memória que permitem uma resposta rápida em caso de infecção. As células TH1, TH2 e TH17 participam ativamente na defesa contra fungos, bactérias e outros patógenos cutâneos. Entretanto, quando ocorre desequilíbrio nessa resposta imunológica, elas também podem contribuir para o desenvolvimento de doenças inflamatórias e autoimunes, como a psoriase e dermatites. O sistema imune é nosso exército de defesa, mas se ele atacasse tudo sem controle, a gente viveria inflamado. Por isso, existem dois freios, e hoje vamos falar sobre eles. Os locais imunoprivilegiados e a tolerância na gestação. Os locais imunoprivilegiados, a resposta imunológica é reduzida de propósito. Por quê? Porque uma inflamação forte ali causaria dano permanente. Os três exemplos clássicos são cérebro, protegido pela barreira hematoencefálica, uma inflamação aqui gera edema, pode ser fatal. Câmara anterior do olho. A visão depende de transparência. Qualquer cicatriz de inflamação deixa a gente cego. Testículos. Produzem espermatozoide que só aparecem na puberdade. O sistema imune nunca viu essas células antes e trataria como um invasor. E como o corpo faz isso? Com mecanismos ativos. Primeiro, barreiras físicas que impedem a entrada de células imunes. Segundo, um ambiente químico hostil para a inflamação.
Esse tecido produz citocinas imunossupressoras, como TGF-beta e IL-10, que desligam os linfócitos. Além disso, expressam moléculas como a FAS-L. Quando um linfócito T ativado chega perto, o FAS-L manda um sinal de autodestruição e o linfócito morre por apoptose. É literalmente um campo de força imunológico. A tolerância na gestação. O segundo exemplo é ainda mais impressionante: a gravidez. Geneticamente, o feto é 50% da mãe e 50% do pai. Para o sistema imune da mãe, metade do feto é estranho. É um transplante que dura 9 meses e não é rejeitado. Como? A mágica acontece na placenta, na interface entre a mãe e feto. Vários mecanismos trabalham junto. Células T reguladoras são linfócitos que acalmam a resposta imune. Durante a gestação, elas aumentam muito. Ambiente imunossupressor. A placenta produz citocinas como IL-10 e TGF-beta, criando um ambiente anti-inflamatório. Moléculas especiais. As células trofoblásticas da placenta expressam HLA-G, uma molécula que não ativa o sistema imune. Pelo contrário, ela inibe células NK e linfócitos T. Falta de sinal 2. Para um linfócito ativar, ele precisa de 2 sinais. Na placenta, faltam as moléculas coestimuladoras que dariam este segundo sinal. Então, mesmo que o linfócito reconheça o feto, ele fica anéstico, desligado. A conclusão. Então, qual a lição aqui? O sistema imune não é só ataque, é equilíbrio. Os sistemas imunes regionais, como os vimos nos locais imunoprivilegiados, são fundamentais para proteger tecidos que não podem se regenerar. Se toda inflamação no cérebro fosse igual de um corte no dedo, ninguém sobreviveria. Já a tolerância na gestação é a maior prova de que nosso corpo sabe abrir exceções. Sem ela, a espécie humana nem existiria. No fim, esses mecanismos evitam 3 problemas: danos em órgãos vitais, doenças autoimunes e a rejeição do feto. Um sistema imune 100% agressivo seria tão letal quanto a ter um sistema imune. O segredo é regulação fina. Ciliado! Você estava falando muito rápido, mas Então, calma. Não, Graça, tá gravando. as células dendríticas As células dendríticas são abundantes na pele e transportam antígenos até os linfónodos. Antígenos? Não, é porque eu não tô enxergando direito. à base da criptista. Que porra é essa? Que palavra de criptas. Que ajuda a remover partículas inaladas. Os macrófagos a imunidade respiratória e cutânea. O sistema imunológico respiratório. Ah, não, eu tenho. Não quero mais, gente, tchau. As células dendríticas são abundantes na pele e transportam antígenos. Ai, que ódio de mim! Nossa, essa porra!